Vocês estamos aqui ao vivo para mais um programa Debate Esportivo até às 9 horas da noite com as principais notícias do esporte. E você já sabe, você pode participar junto com a gente através aqui do nosso WhatsApp, isso mesmo. Eu já estou esperando desde já a sua mensagem no 994644958. Esse é o WhatsApp aqui do Debate Esportivo para você, telespectador, participar com a gente, para a gente mandar os tradicionais abraços ao longo do programa, fazer as perguntas também para os nossos entrevistados aqui. Se vocês também quiserem a opinião dos nossos comentaristas, eles já estão aqui para debater junto com vocês. Reginaldo Bortolin, muito boa noite. Boa noite, Vlada. Boa noite, Ivo. Boa noite a vocês que nos acompanham toda segunda-feira aqui, né, para falar de esporte, debater de esporte, né. Meu destaque realmente da semana, né, como eu já havia falado nas outras semanas, né, o que está, né, aparecendo na mídia, o que está sendo disputado realmente são as categorias de base. Temos o Rio Claro aí fazendo uma excelente campanha, pelo menos agora no início, né, com 2 vitórias, né, 2 rodadas, 2 vitórias. Está líder da chave, né, só perde em saldo de gols para o Fernandópolis e tem no próximo sábado um compromisso, né, de 6 pontos aí contra o Mirassol. Nós vamos conversar sobre isso durante o programa, né, e também tem o Velo Clube, que começou com uma derrota e nesse final de semana também se reabilitou em cima da Ferroviária, né, pelo placar de 1-0. É o Velo que está lá na 7ª colocação. Mas está tudo ainda em início de campeonato, tem muita coisa para rolar ainda nessa Copa Sub-20. Né? Começaram também as copinhas Sub-11 e Sub-13, que nós vamos também comentar aqui também como foi os resultados. E há muita coisa para rolar ainda. Enquanto não chega novidades dos profissionais, a gente vai realmente falando das categorias de base, que é de suma importância para o futebol de Rio Claro de região. Olha, por falar em início de campeonato, Reginaldo Bortolin, se o Campeonato Brasileiro terminasse agora, o seu Palmeiras seria campeão. Começou bem, né? O Palmeiras começou bem, né? Aquela história. Mas é início de campeonato, ainda tem muita coisa para rolar, meu Deus. Nem diga. Junto com a gente também, aqui do meu lado esquerdo, lado direito, estou até confundindo os lados nesse início de programa, Ivo Rosalém. Oi, Ivo, boa noite, muito bom te ver aqui. Boa noite, Vlada, boa noite ao parceiro Reginaldo Bortolin, a vocês em casa, né? Brasileirão começando já com poucos gols na primeira rodada, algumas equipes tidas como favoritas decepcionando, mas é um campeonato muito longo, disputadíssimo, que nós sabemos por cerca de 10 a 12 equipes que a gente pode considerar de um nível semelhante. E aqui, Rio Claro, um alento após a participação no programa da semana passada do técnico Sérgio Guedes ao pessoal do Azulão, né, que ficou mais motivado porque o Sérgio, com as palavras dele, avalizou aquilo que o presidente começou a dizer após o rebaixamento. Temos as categorias de base para destacar, o hiato no Velo Clube, que o torcedor vai ter que acostumar mais uma vez, porque não é a primeira que acontece, né? O Velo não tem participado de competições após a Série A2 e tem que se estruturar, trabalhar, planejar o ano seguinte, porque não parece, mas o tempo passa muito rápido. E eu acho que nós temos um silêncio até um pouco incômodo no basquete, porque aproxima-se o Campeonato Paulista. Estamos num período de definições no NBB, com grandes jogos, né? Mas o nosso time já tem que pensar em Campeonato Paulista e nós não ouvimos ainda confirmações com relação a contrato de jogadores, a permanência de técnico. Nós gostaríamos de mais novidades, porque vem aí o Campeonato Paulista de Basquete. É isso aí, Ivo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse silêncio também que paira aí no Rio Claro Basquete. A gente começa pelo futebol, porque já está aqui no estúdio também do meu lado aqui. Ele que é técnico do Sub-20 do Rio Claro Futebol Clube, tem feito um ótimo trabalho à frente do Azulão. O técnico Luciano Gama. Luciano, bem-vindo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Está aqui para falar um pouquinho desse seu trabalho, desse início do campeonato. Boa noite, Vlado. Obrigado pelo convite, Reginaldo, Ivo. Né? Uma satisfação estar aqui. E boa noite aos rio-clarenses que são amantes do esporte, né, que acompanham aí a TV Claré toda segunda-feira para escutar um pouquinho as notícias, né, colocar em dia final de semana do esportivo de Rio Claro. E esse seu trabalho começou, a gente pode dizer, com os 2 pés direito, né? Porque 2 jogos, 2 vitórias. Eu acho que não tem uma forma melhor de começar, né? Nós começamos essa preparação há quase 2 meses, né? Demos um tempo depois da Taça São Paulo, que foi um campeonato desgastante. Acrescentamos alguns meninos para repor alguns outros que felizmente foram para situações melhores, né?
Perdemos alguns jogadores do time principal da taça, mas outros vieram para repor, e aqueles que ficaram também e disputaram o Campeonato Paulista profissionais, como o Fabrício, o André, voltaram, né, e estão aí nos ajudando nesse início do campeonato, que, como já foi destacado, é importantíssimo a gente começar bem, começar com o pé direito. Agora, esse trabalho do Luciano Gama, Ivo Rosalém, Reginaldo Bortolin, a gente pode realmente destacar porque ele já começou fazendo muito bem na Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? A gente viu que o Azulão deu uma caminhada ali, conquistou resultados importantes, colocações importantes e foi muito bem, né, Ivo? Sem dúvida alguma. E o que antecedeu ao Luciano, né, apesar do Rio Claro ter bons resultados com a base, com alguns jogadores sendo revelados, aparecendo, não víamos um trabalho muito consistente, e o Luciano chegou, mudou o panorama na base do Rio Claro. Foi uma surpresa positiva para nós, no sentido de dar um resultado rápido, né? Porque eu não esperava outra coisa do Luciano como um técnico e comandando uma categoria de base, exatamente pela escola que o Luciano tem de futebol, que eu gostaria que ele falasse um pouco mais pra gente. Toda a cidade de Rio Claro conhece o Walter Gama, que é o pai do Luciano, né? É uma família toda envolvida com o esporte, a vivência do Walter no futebol, não só a dele, mas com as pessoas que sempre o cercaram, grandes profissionais. Eu tenho certeza que o Luciano conviveu muito com tudo isso até decidir se transformar num treinador de futebol. Luciano, essa é a minha pergunta a você. Toda essa bagagem, sua convivência familiar com o seu pai e com as feras com as quais ele trabalhou, te deu muito suporte para chegar nesse ponto? Sem dúvida, né, Ivo? Acho que a principal base vem da família, né? E eu tive o privilégio de vir de uma família de esportistas, de professores de educação física, de ex-atletas, de atletas, né? Meu avô, que jogou no Rio Claro, acho que talvez, se não me falha a memória, é recordista de jogos pelo Rio Claro Futebol Clube. Meu pai jogou no Rio Claro, os meus tios, né? Depois dessa convivência na Europa também, né? Quando eu encerrei minha carreira, os últimos 8 anos de carreira foram feitos na Itália, né? Em clubes da 3ª divisão e da 4ª. Mas o primeiro professor realmente foi meu pai, uma pessoa que eu me espelho muito né? Que eu me espelhei muito para criar minha personalidade como treinador. E depois toda essa bagagem, René Simões, o Ieiel, o Alfredo Montesso, né? Todo mundo o João Carlos Treina, meu tio, todo mundo que aos poucos, o saudoso Norberto Lopes, talvez muito conhecido aqui em Rio Claro também, que é uma pessoa que eu admiro muito, acho que um dos melhores treinadores que eu tive aqui no Brasil. Então tudo isso foi acrescentando para a gente formar realmente aquilo que a gente pensa e a nossa filosofia de trabalho no futebol. Uma grande bagagem, né, Reginaldo? Muita bagagem. Boa noite, Luciano, prazer, né, em revê-lo, porque sabe, Vlada, Ivo, eu joguei muitas vezes contra o Luciano, né? Quando a gente jogava nas categorias de base, né? O Luciano, agora no Rio Claro, mas ele jogava no Velo, né? O Luciano jogou tempo no Velo, né? Eu passei pelo Santana, né? A gente jogou pelo Santana, então a gente se enfrentou várias vezes. Eu tive, assim, a oportunidade de jogar contra o Luciano, que realmente era um bom jogador, belíssimo jogador. E que agora, né? Aí começa a sua carreira de técnico já com um brilhante trabalho. Mas a minha pergunta é o seguinte, o ano passado o Celinho chegou no Rio Claro e montou toda uma equipe, uma estrutura. Até o Celinho deixou-nos uma reportagem, né, dizendo que o Rio Claro realmente tinha um trabalho de várzea. Mas depois o Celinho, a gente sabe que é um treinador experiente, né, de Piracicaba, aqui perto, acabou montando um elenco. Desse elenco que você pegou, do Celinho, é evidente que você pegou o elenco durante o Campeonato Paulista, né? Você não pôde fazer muita coisa com isso, né? Desse elenco, manteve-se todo esse pessoal ou não, Luciano? Na verdade, quando eu não peguei no Paulista, eu peguei depois do Paulista. Depois do Paulista. A gente estava, acho que, se eu não me falha a memória, um mês mais ou menos da competição da Taça São Paulo, final de novembro, e não podiam mais inscrever outros jogadores, eu tinha que escolher entre aquele leque que eles já tinham inscrito de 30 jogadores, né? Todos eles vindo do Campeonato Paulista. Na verdade, eu acho que eles montaram bem o elenco, eu acho que eu tive peças ali para trabalhar, né? Claro que nós tivemos que colocar nossa filosofia, mudar todo o esquema de treinamento e tudo mais, colocar aquilo que a gente acredita que seja o ideal, né? Eu tive até uma facilidade, porque eu estava, até pelo trabalho na Jamaica com seleções, eu estava muito acostumado, e eu estou muito acostumado a trabalhar em períodos curtos de treinamento para ir para competições importantes, né? Toda vez que a gente pegava uma categoria lá, sub-20, sub-15 ou sub-17,
tinha praticamente 20 dias, um mês para treinar para ir para uma eliminatória de Copa do Mundo. Né? Então tudo isso ajudou bastante. Né? Eu tinha dentro da minha cabeça bem claro aquilo que a gente precisava em termos técnicos e até físicos, né? Com a ajuda do Guilherme, do Rodrigo, de toda a comissão técnica que é toda de Rio Claro, do Márcio, né? O Márcio Ceni, né? Que todo mundo brinca muito, né? Sim. Ajudou muito também trabalhando com os goleiros. E o respaldo da empresa, do Walter e do Luiz, do Marcos Canella, que é a empresa que na verdade administra o futebol de base do Rio Claro com muita seriedade, né? Com muita transparência, tentando fazer um trabalho aí muito sério para revelar jogadores para o Rio Claro e até para outras equipes. Agora, Luciano, o que é mais fácil, né? Ou qual, vou fazer duas perguntas já em uma só. Qual que é a filosofia de trabalho do Luciano Gama? E também o que seria mais fácil, né? Hoje você trabalha com jovens atletas, com atletas que vão se profissionalizar, né? O que é mais fácil? Você acredita que trabalhar com esses atletas que estão com uma cabeça mais aberta ou com jogadores que que venham formados, por exemplo, que têm mais tempo de carreira, enfim? O que você acha que seria mais fácil trabalhar hoje em dia? Eu ainda não tive a experiência de comandar uma equipe profissional, apesar de ter jogado profissionalmente 16 anos, então eu acho que eu tenho na lembrança qual que é o pensamento do jogador dentro do vestiário, né? Qual que é a reação dele quando ele sai do time, quando ele é tirado, diante de resultados adversos, resultados bons, né? Quando se faz boas campanhas. Eu praticamente participei de tudo isso como jogador, né? E tive uma experiência em seleções, auxiliando o René e o Alfredo Montesso e até meu pai na Jamaica, né? Agora, tem as vantagens e desvantagens dos dois lados, né? Você já citou uma delas, que os jogadores vêm livres eles vêm com menos vícios, né? Dá para você corrigir mais fácil. Contrapartida, você tem teoricamente mais qualidade quando você chega no profissional, mas você tem tudo um outro ambiente, outras coisas que você tem que tomar em consideração, como contratos, né? Dinheiro, empresários, né? Apesar de na categoria sub-20 eles já terem empresários, no profissional essa ligação, esse relacionamento dentro de uma equipe, dentro do vestiário é mais forte, né? Agora, depende muito da qualidade que você tem nas duas equipes. Quando você tem mais qualidade, eu acho que fica mais fácil você trabalhar tanto no sub-20 quanto no profissional. Ô, Luciano, você falou que não teve oportunidade ainda, né, desse contato, atuar como técnico num time profissional, mas é a sua meta? Sem dúvida, Igor. Eu acho que todo mundo que começa, né, eu acho que é muito gratificante, é muito gostoso você trabalhar com a base. Eu trabalhei no sub-17 do Guarani também. E antes de ir para a Jamaica, a gente tinha um projeto muito legal lá no Cidade Nova, que era comandado pela ABC de Bandeirantes, que era um projeto... A gente chegou a ter, acho que 40 ou 50 meninos lá, entre sub-17 e sub-20. É muito legal porque você trabalha na formação dos meninos. Você fica muito apegado, você acaba virando quase que um irmão mais velho, né? Eu me considerava um irmão mais velho, ainda não posso ser. Talvez, já tenho idade até para ser pai deles, né? Mas a gente acaba se considerando até um irmão mais velho. Eu acho que a gente trabalha muito sério, com uma dedicação muito grande, a gente tem a recompensa muito grande quando a gente vê esses meninos despontarem, não só como jogadores, mas também como homens, né? E como você acha que é a melhor hora para aparecer uma oportunidade? Depende muito da maturação, cada um tem uma... Não dá para ter pressa, porque eu já acompanhei alguns treinadores que prematuramente acabaram aceitando oportunidades ou indo em busca dessas oportunidades por caminhos um pouco duvidosos, né? Mas aí já é questão de caráter também, aquele cara que se aproxima de um técnico e na primeira instabilidade acaba assumindo o lugar desse técnico. É comum no futebol, mas às vezes o resultado não é bom, você está sabendo esperar. Não, Ivo, acho que até agora não apareceu nenhuma oportunidade concreta, né? Mas quando aparecer a gente tem que analisar bem. Você disse uma coisa certa, a gente tem que escolher bem, tem que dar o passo muito seguro, né? Porque se você não tiver respaldo, se você também não tiver liberdade e acho que autonomia, eu diria assim, para você desenvolver um trabalho da sua cabeça, né? Você acaba ficando comprometido até por influência de outras pessoas e por influência de outras coisas. Eu estou tranquilo, eu acho que eu estou muito feliz, eu sou muito grato pelo aquilo que eu estou vivendo hoje. É um privilégio para mim, apesar de financeiramente não ser uma coisa muito grande, eu acho que é um privilégio para mim, primeiro, estar morando em Rio Claro e trabalhando em Rio Claro. Estar fazendo uma coisa positiva para o Rio Claro, né? Segundo, eu sempre adorei, sempre gostei muito daqui. Toda vez que eu não estava jogando, estava sem clube, alguma coisa, eu fazia questão de voltar para cá.
porque a minha cidade, a gente tem uma paixão enorme por Rio Claro, e em poucos lugares eu vou dar o treino de bicicleta ou vou a pé. Eu acho que sair de lá a gente vê os amigos, estar perto da família. Eu acho que para mim isso é um privilégio, então isso não me dá muita pressa para tomar alguma decisão precipitada realmente. Mas a hora que aparecer, se aparecer também, a gente vai analisar bem se é realmente uma oportunidade boa ou não, né? E vamos decidir o que nós vamos fazer. E como é que foi essa sua chegada no Rio Claro? Você estava na Jamaica, você estava fora, de repente você estava por aqui. Como é que foi esse convite? Na verdade, o Walter Luiz foi muito inteligente, eu acho que nessa questão. Por quê? De trazer uma pessoa daqui da cidade, né? Envolver realmente. É isso que a gente até acaba comentando. De repente as pessoas que vêm acabam não envolvendo a população com o time. Né? Então isso foi importante. A sua chegada, o seu nome, a sua família, que tem toda uma tradição. Como é que foi essa chegada no Rio Claro? Como é que foi esse convite para vir ao Rio Claro? Eu estava, na verdade, comandando a nossa academia, nosso estúdio, né, que é o Centro de Treinamento Personalizado, o CTP Gama. Eu estava bem lá, né, a gente estava dando um boom na empresa, ano passado a gente promoveu várias palestras na academia, trouxemos o Marco Aurélio Cunha, né, o Dr. Reginaldo Lotúmulo fez uma palestra muito legal, o Dr. Luiz Carlos Pimentel, né, até aproveitando a oportunidade, já está marcado, vem o René Simões agora, dia 1º agora de junho, né, já está todo mundo convidado para ir lá. A palestra é muito legal, se chama Do Caos ao Topo, ele é um palestrante renomado, né, além de ser um treinador, e todo mundo conhece pela inteligência, pelo diferencial do René de ser uma pessoa muito articulada, muito legal. É uma palestra que ele dá pelo Sebrae no Brasil todo e ele vem dia 1º. Né? Então eu estava lá, tranquilo, e eles acabaram me chamando, até talvez por estar em Rio Claro, estar muito disponível na época. E eu fiquei feliz com a oportunidade, e pouca gente se atentou, mas com a vinda do Sérgio, hoje a equipe do Rio Claro é comandada e praticamente a comissão técnica são todas por Rio Clarense. Acho que isso é um fato inédito. Né? O Rio Claro, que teve sempre a fama, desde que teve essa ascensão, há 7, 8 anos, de ser uma equipe até um pouco destacada da cidade de Rio Claro, chegou a ter a base terceirizada, com a base em Limeira, né? Como hoje, que talvez o Velo seja em Araras hoje. Né? Então, até o fato do Rio Claro ter a fama de ter pouca torcida, que eu não acredito que seja verdade, de ter pouco interesse na cidade, até causado por esse destacamento da cidade. E hoje a coisa está acontecendo ao contrário no Rio Claro. Nós temos a minha comissão técnica praticamente toda de Rio Claro, o Guilherme, o Rodrigo, né? A comissão técnica comandada pelo Sérgio na equipe principal, e eu acho que Rio Claro tem que aproveitar desse momento, né, e dar o apoio que o Rio Claro está merecendo nesse momento. Muito bem, olha, a gente vai fazer um rápido intervalo, aproveitar já para começar a mandar os abraços aqui, as mensagens que estão chegando no nosso WhatsApp, 994644958, esse é o WhatsApp aqui da TV Claré. Maurício Abdala acompanhando a gente, ele disse o seguinte, que com esse frio que está fazendo e com esse tempinho de chuva, nada melhor que acompanhar o debate esportivo tomando um chocolate quente. Muito bem, eu só diria que está faltando uma pipoquinha, viu? Porque por falar em pipoca, pisei na emissora hoje, era 7h30 da manhã, tocou o telefone, era o seu Brás pipoqueiro, falando, Vlada, tudo bem? Como você está? Mande um abraço para mim, porque eu não tenho WhatsApp, o meu celular é simples, eu não sei mexer. Eu disse, seu Brás, celular simples é o melhor que existe, e eu vou mandar um beijo para o senhor hoje, então um beijo muito grande para o seu Brás, para toda a família dele, sempre muito carinhosos comigo, aonde a gente se encontra, enfim, são telespectadores assíduos do debate esportivo toda segunda-feira. Então, muito obrigada, seu Brás, pela ligação, por todo esse carinho com a gente. Nós vamos fazer um rápido intervalo, na sequência a gente volta a falar com o Luciano Gama aqui, que é o técnico do Sub-20 do Rio Claro Futebol Clube, participando com a gente do debate esportivo desta noite. Vamos falar um pouquinho mais do elenco do Rio Claro Sub-20, né? Vamos rever as imagens da estreia, falar um pouquinho desse segundo jogo, fazer uma previsão para a terceira partida, que é neste sábado, falar da tabela, enfim, tem muita coisa no nosso programa ainda hoje. Continue com a gente ao vivo aqui na TV Claré.